Eu vi você falando no podcast, se não me engano, do Alabama, né? Você falou essa questão de sucesso, meio que a pessoa hoje ela tem que pagar, né, para aparecer, para ser famosa. Uhum. Você foi até muito sincero em relação a isso. Você acha que isso faz perder um pouco a questão de técnica no meio musical, assim, né? E também até no meio cristão, se isso existe, né? Você acha que perde um pouco a essência também na música? A técnica, quando você fala, a gente está falando de talvez ser uma pessoa Um mais. artista sem talento, um artista sem talento Uhum. aparece muito mais do que um que tem talento, né, que fica no anonimato. Eu não sei se seria bem isso. Assim, a minha posição, até essa semana eu fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre a IA, sobre inteligência artificial, e 90%, acho que até mais, 95% das pessoas entenderam o meu propósito. Né? Eu não tenho problema com IA. Eu acho que a IA veio para ajudar naquilo que às vezes a gente perde um tempo desnecessário. Por exemplo, eu tenho um estúdio, eu preciso produzir a música de alguém. Ao invés de eu tocar todos os instrumentos e colocar uma guia de voz para mandar para a pessoa, a ideia que eu tenho, eu posso criar isso no IA em 5 minutos. Sim. Eu vou mandar uma ideia para a pessoa. Eu não vou mandar uma música. Aí a pessoa vai falar assim, ó, isso aqui é a ideia que eu tenho de guitarra, de baixo. Aí a pessoa, não, isso aqui é legal, a corta aqui tal. Aí eu vou pro estúdio e vou começar a gravar os instrumentos com cada músico da sua área. Ou às vezes eu mesmo gravo, se eu posso gravar a guitarra que eu falei. Porque a gente no estúdio tem que meio que tocar um pouco de tudo, mas não gravando, né? A gente faz aquele negócio, tipo, porque eu não sou pianista, não sei nem tocar teclado, piano, mas a gente põe a mão aqui, fica então às vezes demora meia hora para fazer uma ideia que a IA pode fazer em 2 minutos, entendeu? Só que eu passei a ideia que eu quero. Aí eu vou falar, ó, a ideia é essa aqui. Agora eu quero que o músico, e quando o músico vai tocar, por mais que ele vai executar uma coisa que eu tive uma ideia, que seria eu gravando ou a IA fazendo de forma correta, né, digamos matematicamente perfeita, porque ela vai tocar como se fosse um músico. Na hora que o músico vai tocar, tem a identidade dele, tem a alma dele, entendeu? Tem a impressão digital dele. Isso muda tudo, porque ele pode estar tocando, às vezes, uma ideia que ele dá de acorde, de uma inversão de harmonia, alguma coisa, já mudou alguma coisa. Então, e privilegia a arte, entendeu? Porque a música humana, por mais que ela fique muito bem feita, ela não é perfeita porque é feita por humanos, e isso que é legal. A música é legal por causa disso. Muitas músicas se tornaram icônicas por causa de erros que foram feitas na hora de tocar ou de cantar alguma coisa e ficaram icônicas, entendeu? E ficaram assim, pô, então, mas não era para ser desse jeito, por exemplo, entendeu? Então, a minha questão, falando do negócio do IA, mas falando sobre a sua pergunta, eu só falei do IA por isso, por quê? Porque hoje tudo está muito prático, muito fácil, entendeu? Você chega e você tem algo pasteurizado, colocado na sua mão ali, mas aquilo não é bom. Por quê? Porque você não está fazendo, porque não existe arte, não existe mais músico. Entra essa parte que você me perguntou que eu estou falando. Muitas vezes não tem nem músico mais fazendo as coisas que estão estouradas no mercado. E aí a gente começa a ficar preguiçoso, porque a gente vive uma fase hoje também das pessoas quererem ser perfeitas. Porque você está, né, comentando. Às vezes a pessoa pode ser muito boa no YouTube, que é o que a gente mais vê hoje, pessoas jovens tocando maravilhosamente bem bateria, guitarra, baixo, cantando. Aí você vai ver, a pessoa gravou aquilo 50 vezes, literalmente, pegou pedaço por pedaço, editou de uma forma, fez uma mixagem, edição de uma forma assim absurda e colocou como se ele fosse aquilo. Aí quando você vai ver ao vivo, a pessoa não executa aquilo. Sim. Não é de verdade, entendeu? E a pessoa muitas vezes tem medo. Putz, eu errei uma frase. Eu acho que a gente tem que entender uma coisa. Respondendo o final da pergunta, as pessoas têm que entender a parar de ter medo de errar, porque o erro nosso na arte faz parte, sabe? Mostra a nossa humanidade, mostra a nossa essência de querer fazer o melhor, no sentido de se esforçar ao máximo. Às vezes aquela nota que você sabe que você consegue, mas ao vivo, naquele dia você não está bem, aí você vai correr, sabe? É tipo, a pessoa vê a tua entrega, a tua verdade. Eu acho que isso que está faltando na música. A música ficou muito matemática. Apesar da música ter a matemática, porque se você parar para pensar, no final das contas é cálculo, né? Já começar pela 440, 432 Hz, tal, 440. Mas assim, no final das contas, essa matemática ela é feita para que nós possamos executar algo de forma humana. Então hoje a gente vê muita gente na arte fazendo coisa que não é pela arte mais, não é pela música, não é pelo videoclipe, entendeu?
sim. Não é é igual você ver um quadro que nem hoje, vai. Você coloca, a gente vê umas imagens hoje, assim, perfeitas, né, de IA. Cara, olha que imagem muito louca, um 3D, um negócio animal. Só que, cara, aí você fala assim, não, imagina que isso fosse Monet ou Picasso. Cara, a mão do cara, a ideia do cara, o dia do cara, quantos anos o cara demorou para pintar um quadro, aí vem alguém, vai lá e faz em 3 minutos com um robô. Entendeu? Aquilo não é arte. Pode ser muito bem feito na hora de você ver, mas aquilo também cansa, porque quando você tem uma perfeição é, exata para tudo, chega uma hora que você cansa daquilo, fica monótono, entendeu? A vida é feita de altos e baixos. Então é isso que eu tento explicar para a galera. E saber que, às vezes, a galera gasta uma grana, que é o que acontece muito hoje, num produto que às vezes não tem arte. Então, hoje, muita gente está estourada, mas não porque tem qualidade, é porque tem dinheiro, tem muito empresário. É igual, ó, não vou fugir um pouco do assunto, mas falando uma mesma coisa. É igual jogador de futebol hoje. Antigamente, jogador de futebol era difícil ter perna de pau. Eu falo isso porque eu joguei futebol, eu gosto, eu amo futebol, eu acompanho tudo e tal. Eu vim de uma época em que eu joguei nas categorias de base, até os meus 16 anos eu joguei bola, dos 10 aos 16. Então, assim, eu via que na nossa época, quando o cara começava a jogar e se destacava nos times, ele era bom. Porque não tinha esse negócio de empresário, era muito raro. Era o pai do cara, era o treinador que colocava, tipo, tinha, obviamente, um negócio, né, empresarial, mas não que nem hoje. Então, igual na música, principalmente, sei lá, no sertanejo, tem muito isso hoje no Brasil. Às vezes não são nem duplas. O cara tem uma empresa, ele monta uma estrutura empresarial, ele contrata as duplas e faz tudo igual. E aí o que vende não é a música da dupla ou a dupla, é a empresa do cara que é vendida, entendeu? Sim. Então não tem mais arte. Então as pessoas injetam ali 50 mil reais numa música só para o clipe, aí mais 50 mil para divulgar no Spotify e não sei o quê. Aí o negócio bomba, porque assim, o povo começa a ouvir e é aquele negócio, é reação de manada. De tanto você colocar, as pessoas vão acostumando com isso. Entendeu? O ser humano é adaptável. Se você colocar a gente para viver uma vida miserável, no começo você vai se estressar. Daqui um pouco você não consegue fazer mais nada, você vai se acostumando e você vive uma vida miserável. Sim. E ao contrário também. A gente fala, não, viver na vida boa é fácil. É mais fácil, se acostuma mais fácil. Mas a gente é adaptável. Infelizmente, para coisas ruins também. Então, a gente muitas vezes vê algo e fala assim, é até legal, mas você vai ver, não é legal. É que você se acostumou com aquilo. E é o que o mundo vive hoje. As pessoas estão ouvindo música não por prazer de ouvir a música, é mais por um fundo musical para poder curtir na balada, para poder ouvir um louvor e chorar, porque o acorde é bonito, você entendeu? Tipo, às vezes a pessoa não está nem entendendo literalmente o que está sendo cantado ali, qual o propósito daquilo.